ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus quando estava aqui na terra. Você vê nesse momento fotos de um estádio antigo, aonde foi feito as maiores atrocidades contra os nossos irmãos que nos traziam a palavra de Deus. Infelizmente, nós não podemos mostrar as imagens que são muito fortes. Devido ter perseguição religiosa por parte do YouTube, nós não podemos mostrar as imagens. Mas foi nesse estádio aonde Roma, a Itália, fez as maiores atrocidades com os nossos irmãos. Simplesmente porque eles acreditavam em Jesus Cristo, devido a eles terem aceitado Jesus e colocado no coração o desejo de andar direitinho aqui na terra, obedecendo a Deus de forma correta, de forma certa. Eles foram perseguidos pelas autoridades de Roma, pelas autoridades da Itália. Os irmãos eram colocados em estacas em forma de cruz e eram ateado fogo neles. Nesse estádio que você vê aí, ainda existe na Itália. Foi neste lugar aonde os nossos irmãos eram assistidos por uma multidão na plateia, aonde eles viam e riam, ficavam sorrindo, vendo os nossos irmãos sendo comidos pelos leões, crianças, pais de famílias, mães, todos os que acreditavam em Jesus Cristo eram mortos pelo Império de Roma. Foram muitas e muitas almas que foram recebidas no céu, almas que poderiam viver aqui na terra por muitos anos, tiveram seus dias encurtados por causa da maldade dos moradores de Roma. Hoje, em pleno século 21, no ano 2020, o nosso Deus, o grande Senhor Jeová, levantou do trono para cobrar essa maldade que fizeram com os nossos irmãos só porque eles acreditavam em Jesus Cristo. Hoje, a Itália está debaixo dos castigos de Deus. Mais de 30 mil pessoas já morreram. Foi solto na eternidade um cavalo amarelo. E em cima do cavalo amarelo está montado um cavaleiro que tem um nome de morte. E a Bíblia diz que este cavaleiro vai matar a 1/4 da população mundial. Mas a área que vai mais sofrer é a Itália. É Roma, porque além deles terem perseguido e matado os nossos irmãos, eles queriam forçar os nossos irmãos a adorar a imagem de esculturas. Foi um tempo sangrento, um tempo de muitas dores, choro, agonias, que os nossos antepassados passaram. Hoje, Roma
está pagando preço. A Itália hoje está debaixo da ira de Deus. E não adianta ninguém orar, porque quando nosso Deus está zangado, quando nosso Deus está irado, Ele não escuta ninguém. No livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo de número 14, quando o povo estava sofrendo, porque haviam rejeitado a palavra de Deus, Jeremias quis orar pelo povo, mas Deus não aceitou a oração. E disse para Jeremias: não ores por esse povo, porque eu não ouvirei a tua oração, porque este povo não se arrepende dos seus pecados. Tivemos há poucos dias um jejum nacional no Brasil, mas de acordo com a Bíblia, Deus neste momento Ele não recebe jejum, Deus neste momento Ele não recebe oração, porque Deus levantou do trono para tratar esta raça de pessoas que estão na terra, que há um mês atrás lotavam as ruas pulando carnaval, se prostituindo e bebendo bebida alcoólica, e ninguém se lembrava de Deus. Quem não viu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, milhões de gays, homens e mulheres se abraçando às piores imoralidades à beira do mar? O mar que Deus fez, a praia que Deus fez estava inundada das imoralidades, parecendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Hoje, ruas estão vazias, porque o cavaleiro que está sentado em cima de um cavalo amarelo está circulando em toda a terra, matando a quarta parte da população mundial. E de acordo com a Bíblia, ainda existem 7 taças da ira de Deus. Deus está irado. E Deus está irado não somente contra o mundo que rejeita o Evangelho, rejeita aceitar Cristo como Salvador. Deus também está irado contra esses pastores de mãos dadas com o governo, de mãos dadas com a maçonaria, pastores que estavam fazendo das igrejas evangélicas uma verdadeira bagunça. E Deus resolveu fechar todas as igrejas evangélicas, cumprindo-se que está escrito nos Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso Deus, quando Ele se levanta do trono, Ele não escuta ninguém, porque quando Ele está irado, Ele se transforma em uma grande tocha de fogo. O nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Nós vemos no livro de Êxodo que quando o Senhor Deus descia no monte para falar com Moisés, o chão começava a tremer, o monte ardia-se em fogo, relâmpagos e trovões bradavam no céu, porque o Deus de Israel estava descendo sobre o monte. O nosso Deus soltou somente um cavaleiro, que ele hoje permeia sobre a terra, e não adianta se esconder dentro de 4 paredes. Se você, meu amigo, estiver na mira de Deus, parede não vai te guardar. O anjo da morte, pode ter certeza, ele vai passar na tua casa. O que eu quero mostrar para você estas fotos, e a pergunta que muitas pessoas estavam fazendo: mas por que na Itália está morrendo tanta gente? Por que a Itália está sendo castigada deste jeito? A resposta: porque foi lá na Itália que os nossos irmãos derramaram o seu sangue. Foi lá na Itália, no Coliseu de Roma, foi lá que os nossos irmãos morriam comidos de leões, sendo decapitados, arrastados pelo chão, mas eles morriam louvando a Deus. Fica aqui esta resposta: por que a Itália está sofrendo tanto hoje? Por que Deus está tão irado contra a Itália? Porque foi lá
que eles fizeram as piores atrocidades com os nossos irmãos. E hoje estão pagando por terem se levantado contra o povo de Deus que anunciavam a palavra de Deus. A Itália está na mira de Deus. Deus está irado contra a Itália. E é só o começo. Ainda tem 7 taças da ira de Deus que seja derramado sobre a terra.